Bom, então hoje nós recomeçamos, né? Então, agora vamos começar com o espaço. Difícil esse quadro hoje. Na verdade, é o espaço e outros espaços. Bom, talvez já deve ter ficado claro da primeira parte que nós usamos a geometria sintética que vocês aprenderam na escola como uma espécie assim de conhecimento prévio ao qual nós vamos nos referir e admitir como verdades ou como conhecidas uma série de coisas. É uma espécie assim, vamos dizer assim, mal comparando, né, a geometria sintética, vamos dizer assim, grega, é uma espécie de Velho Testamento. E ao qual nós vamos nos referir. Assim, né? Aliás, desse Velho Testamento, eu queria um pouco fazer talvez uma coisa assim como uma espécie de Gênesis. Um pouco assim como se a gente tivesse na cabeça que no princípio era o espaço vazio. E então Deus criou os pontos e encheu o espaço de pontos. Isso assim tomado como fábula, porque para nós tudo são conjuntos. Então o espaço da geometria é o conjunto dos pontos. Mas bom, pensando assim, Deus criou os pontos e os pontos, vamos dizer, os pontos se agrupavam em conjuntos, por exemplo, as retas, os círculos e os corpos em geral, os conjuntos. E em algum momento, vamos dizer, os pontos começaram a se mover e inventaram o tempo. Claro que quando a gente pensa uma trajetória ao longo do tempo, né, um ponto que no instante T0 está aqui, no instante T1 está aqui, para nós, a gente pensa assim, bom, tem o espaço E, que é feito de pontos, e uma curva, essa curva C, é uma função que a cada tempo, num certo intervalo AB, associa o ponto C de T. Então aqui é o C de T0, aqui o C de T1, mas temos que ter na cabeça isso, que os pontos se movem, ou, quer dizer, então uma curva ela tem um significado, uma interpretação dupla, ela pode ser entendida como um conjunto de pontos ou como uma trajetória de uma partícula que se move, né? Bom, e também, vamos dizer, os pontos foram se sofisticando, né? E às vezes o ponto A e o ponto B se ligavam por uma flechinha. E aos poucos os pontos foram percebendo que
havia flechinhas que essencialmente eram a mesma coisa. E quando essas flechinhas, vamos dizer, para nós uma flechinha é um par ordenado AB. Isso aqui é a flechinha AB. Não vou escrever AB assim. Flechinha. E aí a flechinha AB é equivalente à flechinha CD, se somente C, a reta AB e a reta CD são paralelas, a reta AC e a reta AD são paralelas, e ainda por cima AB e CD têm o mesmo tamanho. Parece redundante, mas tem situações que eu já falei, né? Quer dizer, aqui você tem A, B, C, D. Mesmo assim, mesmo que eu falei aqui, pode ser problemático, né? Talvez seja melhor não tentar explicitar essa definição de maneira leviana. Por quê? Porque aqui, ó, a reta B e a reta CD são paralelas, a reta AC e a reta BD são paralelas, têm o mesmo tamanho e tudo. Mas se eu trocar essas duas flechinhas, não são mais equivalentes, mas continuam tendo o mesmo tamanho, AC e BD são paralelos, AB e CD são paralelos, então eu vou simplesmente não me deter nessa definição, mas acho que está claro, né? Então as flechinhas, as classes de equivalência de flechinhas, então viram os vetores. Quando eu boto a flechinha em cima do AB, não é mais a flechinha AB, mas simplesmente todos os pares ordenados CD que são equivalentes ao par ordenado AB. Também, da mesma forma como no plano os vetores se somam, né? Aqui tem U, V, U mais V, e também se multiplicam por escalares, né? Você tem aqui o vetor U, o vetor TU, nada disso é tão simples assim, mas vamos pensar que temos razoavelmente claro o que nós estamos dizendo com isso. Tem um momento, talvez, que acho que é quando começa o Novo Testamento, o Novo Testamento começa quando a gente constata, primeira coisa é a seguinte: se eu pegar 3 vetores que estejam essencialmente assim, não precisam ser ortogonais, mas não pode ter, vamos dizer, um deles não pode ser múltiplo do outro, nenhum deles pode ser múltiplo do outro, nem pode acontecer de um deles ser coplanar com os outros, ou seja, ser combinação linear dos outros dois. Então, digamos que a gente pegue assim 3 vetores, ε1, ε2 e ε3. E não é verdade, a gente poderia dizer que vou definir aqui do lado, eu posso dizer que se eu pegar 3 vetores, U, V e W, eu posso dizer que W é combinação linear de U e V se existem S e T tais que W igual a SU mais TV. Ou seja, está aqui o plano, aí tem o U aqui, o V aqui, e aí o W não pode estar saindo do quadro. O W tem que estar no quadro. Então, se ele estiver no quadro, eu vou fazer ele menorzinho assim, então
Aqui, ó, você tem SU e TV, e a soma dos dois é W. Então, imagina que eu tenho três vetores assim. Três vetores assim significa que nenhum deles é combinação linear dos outros dois. Então, nenhum é a combinação linear dos outros dois. Quando isso acontece, eu estou falando coisas assim que são geometricamente, me parecem razoáveis, sem me preocupar em provar. Mas quando isso acontece, vamos dizer assim, você tem aqui o ε1, o ε2, o ε3, aqui eles não estão no plano, estão no espaço, né? E aí, se você pegar um vetor V qualquer, você bota todo mundo no mesmo pé, ε1, ε2, ε3, faz de conta que o ε3 está meio que saindo do plano, e aí você tem aqui o vetor V, vou desenhar o V em amarelo, V. E aí é verdade o seguinte, né? Para qualquer vetor V que eu pegue, ele vai ser combinação linear dos outros três. Quer dizer, então, aqui existem X, vou botar assim, X1, X2, X3, tais que V igual a X1, ε1 mais X2, ε2 mais x3, ε3. Isso vou tomar como em princípio, como uma coisa verdadeira. Depois a gente volta a discutir. Isso permite a gente associar a cada vetor um terno ordenado de números. Então, esses três caras, né, quer dizer, o ε1, botar assim, ε1, ε2 e ε3 formam uma base. Atenção, o ε1, ε2 e ε3 não são bases. Base é o conjunto dos três. Então, é uma base ordenada, que a gente sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, do espaço dos vetores. Provisoriamente, eu vou pensar assim, né? Eu vou chamar o conjunto dos pontos. E V é o conjunto dos vetores. Então, você tem... Esse cara aqui é uma base do espaço dos vetores. E aí, a gente tem uma bijeção de R3 em V, que a cada X1, X2, X3, associa X1, ε1 mais X2, ε2 mais X3, ε3. Quer dizer, é claro isso, né? Se eu tenho três vetores, não precisavam nem ser linearmente independentes, que é o que significa nenhum deles ser combinação linear dos outros, para eu poder, a cada três números, associar um vetor dessa maneira. Só que quando esses três caras são independentes, essa aplicação é uma bijeção. Quer dizer, primeiro não tem, se eu pegar x1, x2, por exemplo, se eu pegar 1, 2, 3 e 3, 4, 5, eu sei que o 1, 2, 3 vai me dar um vetor e 3, 4, 5 vai me dar outro vetor diferente.
Ou, em geral, se eu pegar x1, x2, x3, ou y1, y2, y3, se x1 não for igual a y1, x2, y2, x3, y3, basta que o x2 seja diferente do y2, já isso aqui não vai ser igual. E a segunda coisa é que, dado qualquer vetor, vão existir esses números x1, x2, x3, que fazem com que isso aqui seja o vetor que eu arbitrei. Então, isso significa isso ser uma bijeção. Por que isso é crucial? Quer dizer, isso passa a identificar vetores a ternos de números. Então, a gente passa a poder usar conhecimentos de números para lidar com os vetores. Tem também existe uma coisa, talvez ainda anterior a isso, que é o fato de que, se você fixar uma origem, fixa um ponto O. Fixado um ponto O, você pode, para cada ponto P, associar o vetor OP. E para cada vetor V que você dê, você pode associar um ponto Q. Aliás, assim como a gente soma vetores, às vezes a gente escreve isso assim como se fosse Q igual a O mais V. Você soma o vetor ao ponto. É uma operação meio bastarda, mas... Então aqui ó, a gente tem vamos dizer, fixado O, e esse O é dito origem. Então você tem uma bijeção, né, que a cada, vamos dizer, no espaço, o conjunto dos pontos associa ao conjunto dos vetores. A cada ponto P, você associa um vetor, que é o vetor OP. E isso, claramente, é uma bijeção. Uma vez que você fixou a origem, cada ponto vai dar um único vetor, e cada vetor vai fornecer um ponto. Então, aqui ó, a gente tem uma bijeção entre R3 e V, né? Bom, o R3, não vou dizer, é o conjunto dos termos ordenados. E aqui a gente tem, então, uma bijeção entre E e V, e aqui a gente tem uma bijeção entre V e R3. De maneira que a gente pode fazer um desenho assim, né? Aqui a gente tem os pontos, aqui tem os vetores, e aqui tem o R3. Então, aqui, fixada uma origem, a gente estabelece uma bijeção entre esses dois, e fixado uma base, a gente tem uma bijeção entre esses dois. Então, fixados origem e base, a gente tem uma bijeção entre esses dois, que passa por aqui. Isso é um sistema de coordenadas. Um sistema de coordenadas, a gente pode pensar antes, assim, de uma maneira mais inocente. Você pega 3 eixos ortogonais, nem questiona que a unidade de medida em cada um deles pode ser diferente, né, até a orientação, e vai lá, a cada ponto associa 3 números, mas se você pensar bem, essa associação de cada ponto aqui, associar 3, um terno ordenado aqui, ela é mediada por essa aqui. Você precisa ter uma origem, e a base simplesmente, quer dizer, cada um desses vetores, ele define um eixo, um sentido positivo daquele eixo e uma unidade naquele eixo. Porque a unidade é o tamanho do vetor correspondente ao eixo. Bom, então isso aí, eu diria que o Novo Testamento começa aqui com o mistério
da Santíssima Trindade, que eu, de certa forma, está exposto aqui no quadro. E é muito importante para nós, já falei isso em R2, mas é muito importante porque nós vamos tentar fazer geometria usando coordenadas. E nisso a gente vai manipular sempre coordenadas, mas essas coordenadas, ora corresponderão a pontos, ora corresponderão a vetores, e a gente tem que ter essa formação teológica muito bem estabelecida para poder não perder a fé. Assim. Bom, que mais? Hoje eu estou andando, estou de certa forma pisando de novo sobre coisas que a gente já viu no plano, né? Eu acho que eu vou aproveitar já falar também em produto escalar, dois vetores. Então, eu estou deixando meio que implícito aqui, né, que eu sei que são pontos, retas, sei medir distâncias, os tamanhos das coisas, tudo isso está no pacote. Então, o produto escalar ou interno, porque o produto escalar é porque os números são chamados de escalares, né, às vezes. Então você tem, reprisando, né? É a mesma coisa que no plano, você tem U, V, e aí você tem o ângulo θ entre eles. Poderia pegar assim também, mas não acrescenta nada, né? Então o produto escalar de U por V, que às vezes também é anotado assim, né, é igual a norma de U, norma de V, vezes o cosseno θ. E, de novo, eu posso lembrar que eu posso chamar de projeção de V na direção de U, simplesmente a norma de V cosseno θ. Então, isso daqui é igual a norma de U vezes a projeção sobre U de V. Mas também eu poderia projetar o U aqui, e aí isso aqui seria a projeção de U sobre V, multiplicar pela norma de V, dá no mesmo. É talvez um pouco menos evidente que em R2, mas a projeção, fixado U, a projeção dos vetores sobre U, é uma aplicação que a cada vetor associa um número. A projeção sobre U é uma aplicação do conjunto dos vetores em R, que a cada V associa a norma de V, cosseno θ, onde θ se refere ao ângulo de V com U. Isso é linear. Quer dizer, se você, por exemplo, se você pensa aqui o U no quadro, aí você tem o V aqui assim, o ângulo é esse. Se você multiplicar o V por T positivo, o ângulo se mantém, o cosseno do ângulo se mantém. E o tamanho sai multiplicado pelo T positivo que você multiplicou. Então, claro, né, que a projeção sobre U de TV é igual a T vezes a projeção sobre U de V. Se o T for negativo, o V passa para lá. Só que aí o cosseno passa a ser negativo. Então o tamanho de V fica multiplicado por menos T, mas o cosseno vira menos o cosseno anterior. Então também fica valendo, vamos dizer, essa igualdade aqui quando T é negativo. Se você fizer a projeção sobre U de V1 mais V2, está aqui o V1, está aqui o V2, para cá, assim. Repara que a projeção de V sobre U
Ele é obtido assim, você pega aqui pela ponta do V, bota o pé do V junto com o pé do U, pela ponta do V você passa um plano perpendicular a U. Onde esse plano cortar, você mede do pé para lá, se estiver para cá é positivo, se estiver para lá é negativo. Então, se você pegar esse cara e esse cara daqui, colocar esse cara aqui ou aqui vai fazer simplesmente que o plano que você passa perpendicular a U até a origem tem um certo tamanho, que é o mesmo tamanho que é a distância entre o plano que passa por aqui e o plano que passa por aqui. Eu vou tentar fazer um desenho que vai ficar bidimensional, mas olha aqui tem o V1, aqui tem o V2. Vou botar o U mais para cá. Então aqui, ó, tem o plano perpendicular a U que passa na ponta do V1. Esse tamanho daqui é a projeção sobre U de V1, positiva. O V2, ó, se eu pegar o V1 mais V2, V1 mais V2 vai dar aqui. Então a projeção do V1 mais V2 vai dar essa aqui, que é isso menos isso. Mas esse cara, se você botar o V2 aqui, a projeção do V2, que negativa, é exatamente isso aqui negativo. Tá? Estou fazendo o caso ruim, que um é positivo, um é negativo, para que isso fica claro, né? Então a projeção sobre U de V1 mais V2 é a projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. Bom, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para rapidamente tentar abandonar essa definição. Essa definição é a ideia geométrica que eu quero ter na minha cabeça, é a minha referência ao Velho Testamento. Mas eu quero que isso seja dado em termos de coordenadas. Então, bom, eu posso fixar um sistema, uma vez que eu tenho o produto escalar assim, eu tenho, os vetores serem unitários, significa que o produto escalar, o vetor é unitário se o produto escalar dele por ele mesmo dá 1. É claro que o produto escalar do vetor por ele mesmo dá o quadrado da norma dele. Porque eu achava melhor você não copiar, porque você já não está entendendo nada. Isso tudo está escrito no livro. Se você tentar prestar atenção, talvez você aprenda mais e depois lê o livro. O livro deve estar mais bem escrito do que... Também pode ver o vídeo depois. Bom, então, ó, o produto escalar, se você pegar o vetor V e fizer de novo o vetor V, o ângulo dele com ele é 0. Cosseno de 0 é 1. Aí o tamanho dele, vezes o tamanho dele, vezes o cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, vai dar o tamanho dele ao quadrado. Então o produto escalar do vetor por ele mesmo é o quadrado da norma dele. Então o vetor ser unitário corresponde ao produto escalar dele por ele mesmo ser 1. E dois vetores serem perpendiculares corresponde ao cosseno ser 0. Então o produto escalar vai ser 0. Então eu posso estabelecer a seguinte coisa: o produto escalar de U por V, provisoriamente, é tamanho de U, tamanho de V, cosseno θ. Aí eu posso dizer que esse produto tem as propriedades que são as seguintes. Bom, primeiro, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, sempre. Segunda propriedade, o produto escalar de U por TV é igual a T produto escalar de U por V.
decorre do fato de que eu já provei quer dizer, mostrei que para projeção essa propriedade vale. Como isso aqui, né, o produto escalar de U por TV é igual a norma de U vezes a projeção sobre U de TV, e essa daqui é T, projeção sobre U de V, esse vezes esse vezes esse, é o produto escalar de U por V, tem o T que sobrou aqui. Da mesma forma, se eu fizer o produto escalar de U por V1 mais V2, isso aqui é norma de U vezes a projeção sobre U de V1 mais V2. Isso daqui vai dar, como a projeção é linear, isso aqui vai dar U com a projeção sobre U de V1 mais U e agora isso daqui é U com V1 mais U com V2. Então, eu posso colocar essa terceira propriedade aqui, de U com V1 mais V2 é igual a produto escalar de U com V1 mais o produto escalar de U com V2. Para todos, para quaisquer U, V1 e V2. E a quarta propriedade vai ser o seguinte, eu vou fixar uma base, que eu vou dizer que é a base canônica, E1, E2, E3, que vamos dizer assim, a gente sempre pode pensar da seguinte maneira, né? O E2 e o E3 estão no plano do quadro, o E2 é horizontal e o E3 é vertical. E o E1 é perpendicular ao quadro. Aí os três são unitários. Então, eu tenho ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Como eles são unitários, isso vai me dizer que E1, escalar E1 é igual a E1, a E2, escalar E2, que é igual a E3, escalar E3, que é igual a 1, e que E1, escalar E2 é igual a E2, escalar E3, que é igual a E3, escalar E1, que é igual a 0. Então, isso aqui são propriedades que eu deduzo, em que eu acredito a partir da definição. Agora, imagina que eu use a seguinte coisa, eu estabeleço um sistema de coordenadas com essa base canônica. De maneira que cada vetor V vai ser, sei lá, vamos chamar aqui de x, y, z. Isso aqui significa, na verdade, significa que pela bijeção entre o espaço dos vetores e o R3 estabelecida por essa base canônica, o vetor V é igual a x é 1, mais y é 2, mais z é 3. Tá? Então, digamos que você tem esse vetor, que você tenha dois vetores agora. Então, imaginemos assim, que você tem o vetor U é igual a x1, y1, z1. E o vetor V é igual a x2, y2, Z2. E aí eu quero tentar expressar o produto escalar de U por V a partir de x1, y1, z1, x2, y2, z2. Está tudo aqui no quadro para fazer isso, né? É só eu escrever isso daqui. Isso daqui, ó, x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, escalar
x2 é 1, mais y2 é 2, mais z2 é 3. E agora eu uso essas propriedades todas. Então, posso usar, sei lá, essa daqui para começar, né? Então aqui, isso aqui vai ser igual a x1 é 1, mais y1 é 2, mais y3 é 3. Aqui já dando barato que a soma de vetores é associativa e comutativa, como no plano, né? Então posso escrever isso assim. Então agora eu separo aqui em 3. A rigor eu teria que fazer 2 etapas, mas isso aqui, x2 é 1, mais x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, y2 é 2, mais x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, z2 é 3. Agora, bom, eu posso usar essa propriedade aqui, ó, e tirar o x2, o y2 e o z2 aqui assim. Agora, a rigor, eu tenho que usar a propriedade comutativa para trocar essa ordem, para em seguida usar essa propriedade 3, a propriedade 2, depois destrocar de novo. Mas eu vou simplesmente observar que assim como vale isso aqui, vale o 1 mais o 2, V é igual a o 1V mais o 2V, e que também aqui TU, V é igual a TUV. Tá? Essas propriedades que estão menorzinhas são obtidas das maiores simplesmente usando a propriedade 1 uma vez e depois usando de novo para destrocar. Quer dizer, exemplo aqui, né? TUV pela propriedade 1, isso aqui é igual a VTU. Agora, pela propriedade 2, como o T está aqui, eu posso escrever TVU. E agora, pela propriedade 1 de novo, eu posso escrever TUV. Mas não vou ficar gastando isso sempre. Então, aqui o fato agora é o seguinte, né? Eu posso abrir isso também, e aí eu vou usar agora o fato que E1 com E1 vai dar 1, E1 com E2 vai dar 0, E1 com E3 vai dar 0. Então, daqui só vai sair o x1 daqui, vezes o x2, vezes o E1 escalar E1, que é 1. Daqui, mesma coisa. Você vai ter o E1 com E2 dá 0, E2 com E2 dá 1, E3 com E2 dá 0, então aqui só vai sair Y1, Y2 vezes 1. E daqui só vai sair, esses dois não vão dar nada, e aqui eu vou ter Z1 vezes Z2. Então, isso aqui nos permite calcular o produto escalar de dois vetores apenas usando as coordenadas de uma maneira extremamente simples, se a base for assim. Não precisa ser a base canônica. A canônica, eles são assim. Se a base for assim, também dá. O que importa é que os três vetores da base sejam unitários e 2 a 2 ortogonais. Então aqui a gente pode trocar base canônica por base ortonormal. Uma base ortonormal é uma base que tem exatamente... Olha só, o que está escrito aqui não está dizendo que
E2 é horizontal e o E3 é vertical. Só estou dizendo que os 3 vetores são unitários e 2 a 2 ortogonais, que foi o que eu usei na demonstração. Bom, então, repara, nós agora estamos na seguinte situação. Uma vez que nós fixamos uma base ortonormal, um sistema de coordenadas, uma base ortonormal, nós podemos pensar os pontos como se fossem vetores e os vetores como se fossem ternos ordenados. Portanto, os pontos também serão pensados como ternos ordenados. E nós podemos fazer, as operações com vetores também se fazem com as coordenadas. Se eu tiver o vetor U igual a x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, e o vetor V igual a x2 é 1, mais y2 é 2, mais z2 é 3, se eu fizer U mais V, isso vai ser x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, mais x2 é 1, mais y2 é 2, mais y3 é 3. E agora, usando as propriedades associativa e comutativa da soma de vetores, eu posso vamos dizer, tirar esses parênteses daqui, trocando a ordem, e ficar com x1 é 1, mais x2 é 1, mais y1 é 2, mais y2 é 2, mais z1 é 3, mais z2 é 3. E agora tem uma propriedade que também é verdadeira, é simplesmente verdadeira, né? Se eu multiplicar um número por E1, multiplicar outro número por E1 e somar, é a mesma coisa que eu somar os números e depois multiplicar. Então isso daqui eu posso escrever que é x1 mais x2 é 1 mais y1 mais y2 é 2 mais z1 mais z2 é 3. Ou seja, eu somar os vetores é a mesma coisa que eu pegar esse aqui, x1, y1, z1, somar com x2, y2, z2 e definir essa soma por x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E aí, se ao vetor U corresponde esse, ao vetor V corresponde esse, ao vetor U mais V vai corresponder esse aqui. Da mesma forma, né, se eu fizer U igual a x é 1, mais y é 2, mais z é 3, e fizer TU, isso aqui vai ser T vezes x é 1, mais y é 2, mais z é 3. E aí é verdade que quando eu multiplico por T a soma de vetores, eu posso fazer T vezes cada uma das parcelas e depois somar. Acho que é claro para dois vetores, né? Se eu pegar aqui U, V, U mais V, se eu multiplicar esse aqui por um tanto, esse aqui pelo mesmo tanto e somar, ia ter feito um pouquinho melhor, né? Mas, T vezes esses, né? TV, TU, TV mais TU é igual a T vezes V mais U.
essencialmente semelhança, né? Então aqui eu posso pegar e multiplicar aqui, né? Fazer tx é 1 mais ty é 2 mais tz é 3. O que significa que o vetor, se eu fizer t vezes x, y, z igual a tx, ty, tz, multiplicar o vetor por 3 dá um vetor cujas coordenadas são obtidas por essa operação aqui. Então, as operações com vetores e as operações com ternos ordenados casam. Se chama um homomorfismo. Você tem as operações no V, as operações em R3, tem uma transformação, uma função H do V em R3, que a cada vetor V associa as suas coordenadas x, y, z, e aí operar aqui e depois levar o resultado para lá é a mesma coisa que levar cada um para lá e depois operar do lado de cá. Por enquanto não quero me deter no detalhe algébrico, mas essas propriedades valem. Então, nós temos todo um arcabouço algébrico agora para pensar os vetores como elementos de R3 e operar com eles operando em R3. Exemplos, sei lá. Exemplo básico, né? Imagina que você tem aqui o sistema de coordenadas, aí você tem aqui um ponto P e um ponto Q, e quer determinar essa reta aqui. Então, uma maneira de pensar os pontos dessa reta é o seguinte, é criar esse vetor V igual a PQ, que em coordenadas, se esse cara daqui for x0, y0, z0, e esse daqui for x1, yz1, ele corresponde ao seguinte, ó, esse daqui é o OP, esse daqui é o OQ, esse aqui é a diferença dos dois, é esse menos esse. Então, você faz as coordenadas desse menos as coordenadas desse. Então, esse daqui é ABC, que é x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. E agora o ponto vai estar na reta se ele for esse daqui mais t vezes o vetor. Então, vamos dizer que esse ponto... Acho que eu devia ter chamado esse cara aqui de P0, né? Não custaria nada, né? E agora vamos chamar esse ponto P aqui. Esse ponto P aqui vai estar na reta se esse vetor P0P for de alguma maneira múltiplo de P0Q. Que é igual ao meu V. Então, eu tenho que ter, se P for x, y, z, o P0P, deixa eu desenhar o V aqui assim, P0P é esse cara, então, P0P vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0, isso aqui vai ter que ser t vezes ABC, que é o V. Então, a gente vai ter que ter x menos x0 igual a TA, y menos y0 igual a TB e z menos z0 igual a TC. Que é a mesma coisa que dizer que x igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais BT, z igual a z0
mais CT. Isso a gente está colocando coordenadas numa ideia que precede as coordenadas. Porque a gente pode pensar que sem coordenadas assim, ó, você tem a origem O, nem precisa da origem O, né? Você tem aqui a reta, aqui você tem P0, Q, P. Então você criou o vetor V, V igual a P0Q, e aí você está dizendo que o ponto P é igual a P0 mais TV, usando a operação bastarda de somar T vezes V ao P0 para obter o vetor P. Eu até gosto mais de pensar assim e não colocar esses vetores aqui. Eu prefiro pensar esse ponto como ponto, esse vetor como vetor, e pensar que aqui eu estou somando ao ponto P0 T vezes o vetor V para obter o ponto P. Senão fica parecendo que a reta é feita de risquinhos assim, muito feio. Então é melhor pensar assim, somar vetor ao ponto mesmo. Bom, também nós podemos fazer planos. Ó. Isso aqui, eu estou no espaço, mas eu poderia pensar um plano. Imagina que eu estou aqui, está aqui a minha origem, está aqui um ponto P0, e aí eu tenho aqui um ponto P1 e um ponto P2. Então eu quero o plano passando por esses três caras, ele pode ser pensado da seguinte maneira. Chama esse vetor aqui de V2, esse de V1, e aí o plano são os caras da forma P0 mais T1V1 mais T2V2. Esse conjunto daqui, com T1 em R, T2 em R, se você der todos os valores possíveis a T1 e T2, você vai ter todos os pontos do plano. Outra maneira de pensar o plano, já que a gente tem produto escalar, é a seguinte, ó, pega aqui, e aliás, antes de passar isso, observa que isso aqui foi feito sem coordenadas. Agora, se a gente tiver as coordenadas de P0, P1 e P2, a gente passa a ter as coordenadas de V1 e de V2, de P0, e aí para cada par T1 e T2 a gente determina um ponto do plano. Então, essa maneira aqui, ela constrói os pontos do plano. É como se você fizesse assim, ó. Você quer desenhar o plano. Então, você vai atribuindo valores a T1 e a T2, e a cada par de valores T1 e T2, você vai pintando um ponto do plano. O plano aqui tem uma... ele está parametrizado, tem os dois parâmetros T1 e T2. Uma outra maneira de pensar é a seguinte, ó, pensa aqui o ponto P0 e pensa um vetor N, que é normal ao plano. Então, bota o N aqui, não precisa ser unitário, tá? N. E aí o plano é perpendicular a N. Então, se eu pegar um ponto P do plano, esse ângulo daqui tem que ser reto. O que significa o quê? Que se eu fizer P0P escalar N, isso tem que dar zero. Isso define os pontos do plano. Então, um ponto P vai estar no plano se e somente se o vetor P0P for perpendicular a N.
O que em termos de coordenadas, imagina agora que o N tem as coordenadas A, B, C. O P0 tem as coordenadas x0, y0, z0. E aí o meu P vai ter coordenadas x, y, z. Então isso daqui vai me dar x menos x0, y menos y0, z menos z0, escalar ABC igual a zero. Ou seja, A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, mais C vezes z menos z0, igual a zero. Ou AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, com D igual a menos AX0 mais BY0 mais CZ0. Então, quando você dá uma equação assim, é um plano perpendicular ao vetor ABC. Nunca uma reta. Mesmo que, vamos dizer, se você tiver em R3, o conjunto dos x, y, z pertencentes a R3, tais que 2x mais 3y igual a zero, não é uma reta. O que acontece? Você tem aqui x, y, aí 2x mais 3y igual a zero vai dar uma reta nesse plano aqui. Só que o z, qualquer z que você ponha, isso aqui vai ser satisfeito. Então, o que você tem é o plano vertical construído em cima dessa reta. Bom, umas coisas básicas. Tem uma questão que é a seguinte: eu falei que uma base, você pega 3 vetores assim e pronto. Quaisquer 3 vetores assim vão formar uma base. Mas será que a gente consegue provar que realmente tem que ser 3? Não poderia ter uma base com 2 ou com 4? Eu estou pensando em discutir isso, mas acho que eu vou discutir mais à frente um pouquinho. Porque esse espaço R3 e o R2, quer dizer, o espaço dos vetores no plano, os vetores no espaço, vão servir para a gente de referência, para a gente pensar geometricamente outros conjuntos cujos elementos a gente vai chamar vetores. Então, vou começar a falar nisso, embora a gente vá enfatizar o espaço tridimensional, eu gostaria de primeiro estabelecer o seguinte: os vetores. Então, o nosso espaço V, ele é um conjunto de vetores V, mas ele tem 2 operações. Uma operação assim que eu vou representar por um ponto, que são o seguinte, né? A operação de adição, ela vai de V vezes V em V, que a cada par de vetores U e V associa U mais V. E tem a outra operação, que é cada número real, e a cada elemento de V associa um vetor de V, que é TU associa TU. A gente tem essas 2 operações para começar. Vou deixar o produto escalar de fora por enquanto. Essas operações, elas têm um certo número de propriedades essenciais que eu queria listar.
A primeira propriedade é que essa adição é comutativa. U mais V igual a V mais U. Aqui para todos, U, V, U1, U2, V1, V2, T, T1, T2. Esses aqui em V, esses aqui em R, vão aparecer aí. Isso aqui é verdade, primeira coisa. Segunda coisa, na verdade até mais importante, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Aliás, vou botar aqui um W também. Quando você pega, faz U, V, aí faz U mais V e soma esse cara com W, você tem aqui U mais V mais W. Mas você poderia também fazer U com U mais V mais W. E esses dois são iguais. Então, é essa propriedade aqui. Essa aqui é mais, vamos dizer, U mais V. O V, você também pode fazer no paralelogramo. VU. Então, aqui você tem U mais V. Se você vier por aqui, você tem V mais U. Terceira propriedade é que existe o vetor nulo. O vetor nulo é o vetor em que o pé e a cabeça são o mesmo. Você pega o ponto P, faz o vetor PP, ele é um pontinho só e ele é o vetor nulo. Então existe um vetor nulo tal que U mais 0 igual a U para todo U. Assim como eu já observei no plano, esse zero é único. E o fato dele ser único decorre apenas das três propriedades que estão no quadro. Não depende, na verdade, de propriedades geométricas se eu admitir essas três propriedades algébricas. Né? A demonstração é simples, mas impressionante da primeira vez. Imagina que você tenha, né, que exista um outro cara, um zero quadrado, tal que U mais zero quadrado igual a U para todo U. Então, se você fizer o zero redondo mais o zero quadrado, por essa propriedade aqui, isso aqui é igual a zero redondo. Zero redondo entra aqui no lugar de U, dá zero redondo. Por outro lado, se fosse trocado, né, se fosse isso daqui, e eu posso fazer essa troca porque a propriedade 1 me garante, isso daqui é igual agora ao zero quadrado, por essa propriedade aqui. Então, o zero redondo e o zero quadrado têm que ser iguais. Quer dizer, só tem um zero. Para quem isso aqui é melhor do que o fundamentalismo religioso. Você vê que porque cada um diz que o seu Deus é que é o certo, mas aqui o zero está demonstrado que ele realmente é único. Uma vez que você tem o zero único, você pode também dizer o seguinte, né? Para todo U, existe um vetor menos U, tal que menos U mais U é igual a zero, que agora eu sei que é único. Repara que esse menos U eu também posso provar que ele é único. Imagina que eu tenha... Aqui eu não usei a propriedade 2, mas imagina agora que eu tenha um V, tal que V mais U igual a zero. Se V mais U for zero, eu posso fazer o seguinte, ó, V mais U mais menos U
isso daqui é igual a zero mais menos u, que é igual a menos u. Né? Porque aqui, é claro, u mais zero é igual a zero mais u, então não tem problema. Agora, aqui, eu posso usar a propriedade associativa. Isso aqui é v mais u mais menos u. Mas u mais menos u é igual a menos u mais u. E esse daqui é igual a v. Então, v é igual a menos u. Então, eu não preciso dizer que ele é único, ele é único. Propriedade 5 diz respeito à multiplicação por escalar, ela é distributiva. Quer dizer, t vezes u mais v vai ser tu mais tv. Tá, essa foi a propriedade que eu usei. Eu estou dizendo que nos nossos vetores vale, né? Quer dizer, se você fizer t, você pegar u, v, fizer aqui u mais v, aí multiplicar esse por um pouco, esse por um pouco, vai dar tu, tv e t vezes u mais v. Se você fizer isso com os ternos ordenados, vai funcionar. Então, essa propriedade tem que valer. Propriedade 6 é a distributividade, assim, né? Se eu fizer T1 mais T2 vezes U, isso vai dar T1 vezes U mais T2 vezes U. A sétima propriedade é uma propriedade associativa, quer dizer, se eu fizer T1 vezes T2U, isso é igual a T1 vezes T2 vezes U. T1 e T2 são escalares, U é vetor. E a propriedade 8, parece ridículo eu incluir, mas 1 vezes U é igual a U. Por definição, assim, por definição não, mas por princípio, quando a gente coloca uma propriedade aqui, é porque ela não pode ser deduzida das outras. Então, cada propriedade que eu coloquei aqui, até eu não, por exemplo, eu não disse aqui que 0 mais U era igual a U, porque da propriedade 3 e da propriedade 1, eu concluo que 0 mais U é U. Eu não disse que o 0 era único porque eu provei que ele era único. Eu não disse que o simétrico era único porque podia provar que ele era único. O curioso é a gente não poder provar que 1 vezes U é igual a U. Porque, repara, na verdade não tem nada nessa história dizendo que quando você faz U mais U mais U, isso aqui não tem nada dizendo que isso é 2U. Por quê? Porque U mais U, se você puder dizer que U é 1 vezes U e U é 1 vezes U, aí tudo bem, agora você usa essa propriedade aqui, 6, e diz que você tem 1 vezes U mais 1 vezes U é igual a 1 mais 1 vezes U, e 1 mais 1 são 2, é 2U. Mas eu preciso escrever que U é igual a 1 vezes U. Um bom desafio é encontrar um sistema que tenha um conjunto, um par de operações como essas, em que valham as 7 primeiras operações e não valha a 8ª. Deixo para vocês como um problema. Por que eu estou destacando essas operações? Porque ao longo do tempo, a gente vai se dando conta de que
essencialmente, tudo que a gente faz, vamos dizer, tudo que a gente faz com vetores, que não leva em conta o fato do espaço ser tridimensional, tem coisas, por exemplo, que são comuns ao R2 e ao R3, ou aos vetores no plano e aos vetores no espaço. Se eu não uso o fato de que um é bidimensional e o outro é tridimensional, talvez, no fundo, dizer, não, e não uso também o fato de que é de dimensão finita, mas, digamos assim, alguma coisa que não leve em conta a dimensão, certamente vai ser algo que vai ser provado só com essas propriedades aqui. Então, que eu não precisaria de coordenadas, nem de fazer referência à natureza dos elementos que eu estou manipulando, mas simplesmente a essas propriedades. Claro que aqui eu não estou incluindo o produto escalar. O produto escalar também tem suas propriedades. Também ao longo do tempo a gente vai percebendo que existem diversos conjuntos que têm operações assim e que satisfazem essas propriedades. Então, eu queria chamar a atenção para isso porque tem muita coisa que a gente vai fazer aqui, que é geometria no espaço tridimensional, mas que vai valer em outras situações que não tem nada de geométrico. Então, vou talvez dar exemplos. O primeiro exemplo, talvez, de espaço abstrato em que valem essas propriedades todas aqui, e que não é o conjunto dos vetores, seria pensar assim, o Rn. Pensa N como sei lá, 5, 4, 5, 1 milhão, sei lá, número mais, sei lá, está vendo a foto aí? Quantos megapixels tem uma foto que você eventualmente esteja vendo aí? Pois é, então, sei lá, você tem uma foto que pode ter 10 megapixels. Um megapixel, dependendo se é o cara que vendeu para você o pendrive, você ou o seu computador, para o cara que vendeu o pendrive, o megapixel são, não megapixel, mas o megabyte, né, são 10, é 1 milhão de bytes. Para o computador, são 10 a 24 vezes 10 a 24. Uma pequena diferença. Mas vamos adotar assim como 1 milhão. Uma foto de 10 megapixels, essencialmente, são 10 milhões de pontos. Cada ponto ali, se você pensar abstratamente assim, uma foto, sei lá, colorida, se você usar 3 cores para cada ponto, cada cor corresponderia a um número real, então você tem 3 vezes 10 milhões de coordenadas ali. Então seria R, N com N igual a 30 milhões. Coisa assim. Então, mas o Rn, o que é o Rn? É o conjunto das N-uplas. Ora, duas N-uplas se somam como 2 pares ordenados, é a mesma operação, se multiplicam por escalares da mesma maneira. E não tem mistério nenhum provar, né, que se você fizer x1, xn mais y1, yn, definir assim como x1 mais y1, xn mais yn, e definir t vezes x1, xn como tx1, txn, se você fizer essas duas definições, todas as propriedades aqui valem. Não tem nada de misterioso aqui. O vetor nulo seria n-upla com todo mundo igual a 0. Se você tem x1, xn, o menos ele é menos x1, menos x2, menos xn, e tudo funciona.
Então, o Rn, se eu disser assim, um espaço vetorial é um conjunto onde estão definidas duas operações para as quais valem essas 8 propriedades, o Rn é um espaço vetorial. Eu posso pensar os elementos de Rn como vetores. Já dei esse exemplo para vocês, mas eu vou recordar. Quando você pega uma fotografia e transforma em outra fotografia, é como pensar assim, né? A foto 1 seria um elemento de Rn com n muito grande, em que lá os pixels estão cada um com um certo valor. E aí você tem a foto 2, é outro elemento do mesmo Rn, onde os pixels estão com outros valores definidos lá na n-upla. Quando você faz um morphing, quer dizer, uma transformação em que o tempo vai passando e uma fotografia vai virando a outra, geralmente a gente faz isso com um rosto de alguém, ou um corpo, sei lá, um monte, né? As primeiras que apareceram assim, o cara virando um vampiro, às vezes vira um bicho, uma coisa assim, o cinema faz muito isso, né? O que você faz? De alguma maneira você está fazendo uma curva em que, vamos dizer, uma curva C em que C no tempo T0, vamos dizer, no tempo T1 está em F1 e C no tempo T2 está em F2. E é uma curva nesse espaço Rn. Quer dizer, em cada instante T você tem uma n-upla e essa n-upla vai mudando até virar essa daqui. A maneira mais simples seria fazer um segmento de reta. Claro que tem questões técnicas, estéticas aí para você fazer esse negócio direito. Mas no final das contas é um caminho. Então é uma curva num espaço Rn. Um outro exemplo, assim, vocês estão vendo no cálculo as funções f, pega as funções de AB em R. Chama de V o conjunto de todas as funções de AB em R. E define o seguinte, ó, f mais g é a função que calculado em x me dá f de x mais g de x. E tf é a função que em x dá t f de x. Tudo isso aqui vai valer. É como se a f tivesse infinitas coordenadas, uma para cada ponto do intervalo AB. Bom, esses exemplos são talvez os principais, ou são o mesmo, na verdade. Na verdade, eles são casos particulares, porque o Rn pode ser pensado assim. Quando a gente escreve em computação, a gente não escreve x1, xn, né? A gente escreve x de 1, x de n, o n até maiúsculo. Isso aqui é o quê? É uma função x desse conjunto em R. Aqui é uma função do AB em R. De uma maneira geral, se você fixar um conjunto x qualquer e pegar o conjunto de todas as funções f de x em R, você pode dizer que isso aqui tem uma coordenada para cada elemento de x. E aí você soma dessa mesma maneira, multiplica por escalar. E no fundo todos os exemplos, R2, R3, Rn, esses aqui são casos particulares disso aqui assim. Às vezes aparece uma maneira disfarçada. Por exemplo, se você pegar as matrizes A11, A12, A21, A31, A12, A13, A22. É o conjunto de todas as matrizes 3x3. Aí você somando entrada a entrada, multiplica por escalar, multiplicando cada entrada pelo escalar. Isso é o R9 disfarçado. O R9 resolveu se arrumar de outra maneira. Então as matrizes, na verdade as matrizes M por N são o RM vezes N.
Outro conjunto, que é um conjunto de funções, mas pode ser visto de outra maneira. Se você pensar Pn igual ao conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, o que é um polinômio de grau menor ou igual a n? É uma coisa do tipo anxn mais an menos 1 xn menos 1 mais a1x mais a0. Na verdade, ele é definido pelos seus coeficientes, que são n mais 1, porque tem de 1 a n e tem mais o 0. É menor ou igual a n, porque se o polinômio tivesse grau n, o a n não poderia ser 0. Então, os polinômios de grau n, quando eles se somam também, coordenada a coordenada, multiplica também, multiplicando cada coeficiente, então também são Rns. Outra situação que aparece um Rn disfarçado. Quando você quer, em física, você quer descrever um sistema de n partículas. Então, n partículas. Imagina assim, que a gente resolvesse pensar assim, o sistema solar, com o Sol e os 8 planetas, mas cada um fosse representado por um ponto, e a gente quisesse representar o movimento desse sistema todo, lá no sistema de coordenadas, de alguma maneira. Então, cada partícula seria dada por 3 coordenadas. Então, o sistema todo teria n vezes 3 coordenadas. Eventualmente, para descrever como a gente vai admitir a lei da gravitação diz como é que são as forças em função das posições. Se você tem essa posição, esse planeta está aqui, esse planeta está aqui, então esse cara daqui é atraído para cá por uma força, esse daqui por uma força, as duas são iguais, mas no sentido contrário, e elas são calculadas simplesmente, tem a constante de gravitação, as massas M1, M2, que são constantes supostas conhecidas aqui, e aí esse cara daqui é inversamente, vamos dizer assim, que esse aqui seja P1, P2, então isso aqui é inversamente proporcional a P1, P2, vou botar P1 menos P2, que é ao quadrado, vezes o unitário dessa direção, que é o P1, é o P2 menos P1, só que esse cara não é unitário. Para ser unitário, eu teria que dividir pelo tamanho dele. Então, eu divido por mais um, boto aqui ao cubo. Então, isso aqui é a força que esse exerce sobre esse nesse instante. Teria todas as forças. Então, todas as forças são dadas em termos das posições. Então, como se eu conhecer posição, velocidade e força em cada instante, eu acredito que eu consiga descrever a trajetória. Então, para eu dar o estado do sistema e poder ver como ele evolui, eu teria que dar as posições e as velocidades. Porque aí com a posição inicial, a velocidade inicial, eu sei andar um pouquinho. Com a posição inicial, eu consigo a aceleração inicial. Aí eu consigo modificar a velocidade para ter a nova velocidade e andar mais um pouquinho. Então, na verdade, com n partículas, se eu quiser posições e velocidades, eu preciso de R 6n, 3 coordenadas para cada partícula e mais 3 coordenadas para a velocidade de cada partícula. Então, por exemplo, seria uma coisa assim. Um pequeno comentário é o seguinte. Aqui eu estou trabalhando o tempo todo com os escalares como sendo números reais. Mas não tem nenhum problema se eu usar os escalares como sendo números complexos. Por exemplo, se eu trocar o Rn pelo Cn e colocar os escalares como números complexos, isso aqui também vai funcionar.
Se eu trocar os polinômios de variável real por polinômios de variável complexa com coeficientes complexos, também funciona. Até as funções que eu pensei de x em R, eu posso pensar funções de x em C. Também funciona. E aí os escalares são números complexos. Isso não só é útil para a gente já viu no teorema fundamental da álgebra, a gente trocar polinômios a coeficientes reais por polinômios a coeficientes complexos, para entender melhor, como em outras situações, talvez a mais impactante, impressionante, seja a mecânica quântica, em que você usa funções de onda a valores complexos. Bom, então você tem um caminhão de exemplos de espaços onde essas propriedades também funcionam e que não são mais flechinhas. A brincadeira consiste no seguinte: às vezes eu tenho um problema, sei lá, em Rn, e eu penso assim, bom, é em Rn, mas se fosse em R2, o desenho era esse. E aí, com esse desenho, eu digo, aqui, bobagem, é claro que o que tem que fazer é isso, e às vezes a mesma coisa funciona em Rn. Então, essa é a ideia, né? Também, em muitos desses espaços, a gente pode botar um produto escalar. Quer dizer, agora que a gente tem o produto escalar em coordenadas, não é nada genial você dizer o seguinte: se eu quiser o produto escalar, né, você pegar x e y em Rn, definir o produto escalar de x por y como x1, y1 mais xn, yn, eu só estou generalizando o que eu já vi em R2 e em R3. E aí eu poderia dizer assim, que o tamanho do vetor x em Rn seria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado raiz quadrada. Isso aqui é uma escolha. Pensando assim, pensa uma N-upla como uma amostra, N amostras de alguma coisa. Tá? Tem N números, x1, xn. Qual é o tamanho disso? Repara que essa escolha aqui talvez a mais esdrúxula, a menos natural. Eu diria que tem duas escolhas naturais para dizer o tamanho disso. Seria o seguinte: você olha o tamanho, norma de x1 até o módulo de xn, e tem duas escolhas naturais. Ou você pega o maior deles, ou você pega a soma deles. Quer dizer, quão grande é esse objeto aqui? Por exemplo, imagina que aqui sejam N garrafas de cerveja. E aí, você sabe que a garrafa de cerveja lá no rótulo tem, 375 mililitros. Aí, então, o padrão aqui, isso aqui deveria ser, x barra, as medidas de volume de cada garrafa de cerveja, o volume que está lá dentro, devia ser sempre igual, devia ser isso aqui. Mas você tem isso. Então, o erro que você tem cometido é a diferença entre esses dois vetores. Quer dizer, vai ser x1 menos x barra, x2 menos x barra, xn menos x barra. Tá? Imagina você vai trabalhar, sai daqui, vai trabalhar numa fábrica de cerveja, é natural você pensar que você mede, pega uma caixa, diz lá, controle de qualidade, está aqui uma caixa de cerveja, me diz aqui se está no padrão. Então, o erro são esses N erros. O que você vai definir como sendo o padrão aceitável? Bom,
Você pode dizer, bom, eu aceito 5 mililitros de diferença no máximo em cada uma. Seria uma ideia razoável. Né? Menos razoável seria dizer, bom, eu aceito 5N mililitros na soma. Também, vamos dizer, seria razoável, mas você está correndo o risco de ter consumidores que vão tomar exatamente 375 mililitros e ter um que lá vai receber uma garrafa vazia. Mas é uma outra escolha possível. Por exemplo, se fossem, vamos dizer, você vai ter exposição à radioatividade. Então, seria razoável, por exemplo, você definir que cada uma dessas fosse uma exposição da mesma pessoa à radioatividade, talvez fosse razoável definir que a soma tem que ser menor que tanto, porque aquilo é cumulativo. Então, ali a norma da soma seria mais razoável. Então, isso é uma escolha. Né? Quer dizer, como é que você vai medir o tamanho de um vetor em Rn? É uma escolha. Essa daqui é provavelmente a menos natural. Né? Só a mente doentia. Imagina você chegar para o cara da fábrica de cerveja e dizer, não, eu vou medir o erro nessas... o cara vai dizer, o cara é matemático, ele deve saber o que está dizendo. Você, vou ganhar meu dinheiro, não me importa. Mas se você tentar explicar para ele, vai ser meio difícil, não é muito natural. Mas essa daqui, o que ela tem de interessante é o seguinte, é que por trás dela tem esse produto escalar. E produto escalar tem noção de distância, de ângulo. Então tem uma série de coisas geométricas que funcionam, né, com essa daqui, que talvez não funcionem tão bem com essas. Talvez vou dar um exemplo assim, que seria o seguinte, vou apagar isso aqui. Imagina que você tem, sei lá, nós somos aqui N, não vou contar o N, mas, e que cada um de nós, sei lá, pegou um paquímetro e mediu o diâmetro, sei lá, o maior tamanho, não digo o diâmetro, mas o comprimento aqui desse objeto. Então, você tem aqui, cada um deu uma medida x1, outro deu uma medida x2, outro deu uma medida xn. Bom, qual é a certa? Você pode dizer que é a média aritmética, mas é um chute, talvez. Mas se você pensar assim, você pode dizer, bom, a certa deveria ser x barra, x barra, x barra. Quer dizer, o certo seria que as n medidas fossem iguais. Eu posso fazer vamos fazer esse desenho em R2, ó. Vamos fazer em R2. Isso daqui, ó, é x barra vezes 1, 1, 1. Se n fosse igual a 2, você pegava o vetor 1, 1 e diria o seguinte, ó, você está sobre essa reta daqui, né, que tem 1, 1. Tá? O certo é estar sobre essa reta. Mas o que a gente obteve foi o x1, x2 que não está na reta. Então, o que você faz? Geometricamente, a primeira coisa que você diz é o quê? Eu vou pegar o cara da reta que está mais perto desse. Então, eu projeto. Faço aqui um ângulo reto. Mas por que eu projeto? Porque aqui eu estou medindo, eu estou minimizando a distância, mas aí eu estou medindo a distância dessa maneira. Se você projetar aqui, vamos pegar aqui, o que é projetar isso? Você pega esse cara daqui e faz ele vezes o cosseno do ângulo e multiplica por esse cara daqui. Então aqui o 1, o tamanho do 1 é raiz de 2. Né? Então você tem raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, é esse cara daqui que é o unitário
Esse cara tem tamanho 1. Aí você faz o produto escalar desse por esse, vezes esse daqui. Então, se você fizer x1, x2, escalar, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, vai dar o tamanho desse, vezes o tamanho desse, que é 1, vezes o cosseno do ângulo, vai dar esse tamanho daqui. Se eu multiplicar por esse vetor, vai dar a projeção. Então, eu faço isso daqui, então isso aqui vai dar x1 raiz de 2 sobre 2, mais x2 raiz de 2 sobre 2. E agora eu pego esse tamanho e multiplico. Então eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2 vezes x1 mais x2 e multiplico pelo vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é esse daqui, para obter esse, que vai me dar esse ponto aqui. Ora, isso daqui, ó, vai me dar x1 mais x2 sobre 2, x1 mais x2 sobre 2. Significa que esse cara aqui, as coordenadas dele, x barra, são a média aritmética. Então, eu estou legitimando a média aritmética no caso de 2. Se você fizer a mesma conta que em Rn, vamos fazer a mesma conta em Rn, né? Imagina o seguinte, ó, eu vou pegar esse cara daqui e vou projetar este cara sobre esse. Então vamos fazer a nossa conta aqui assim, ó. Eu quero x1, xn, eu quero aproximar x barra, que é igual a x barra vezes 1, 1. Então, a minha ideia é que está aqui o 0, esse cara daqui é 1, 1, 1, aqui está o meu x1, xn, e agora eu quero projetar ele aqui, fazendo um ângulo reto, que vai ser o ponto dessa reta que vai estar mais próximo aqui. Não fiz os detalhes todos, mas digamos que funcione. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o unitário, eu tenho que pegar nessa direção o vetor de norma 1. Então a norma de 1 é o quê? É 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui são n, então isso é raiz de n. Então eu faço 1 sobre raiz de n, vezes 1, 1. Esse é o vetor unitário. É esse daqui. U. Esse aqui é o meu U. Aí eu faço o produto escalar com esse vetor aqui, que eu chamo de V. V. O V é x1, xn. Aí eu faço o produto escalar desses dois caras. Quando eu faço o produto escalar desses dois caras, eu tenho esse número, que eu vou multiplicar por esse vetor para ter esse ponto aqui. Então, esse produto escalar vai me dar x1 mais xn sobre raiz de n só, né? Porque x1 vezes 1 sobre raiz de n, mais x2 vezes raiz de n, mais xn. Então, vai me dar isso aqui. Agora, este cara aqui, x barra, é esse número vezes esse u. Então, x barra é igual a x1 mais xn sobre raiz de n vezes 1 sobre raiz de n
1 sobre raiz de n. Quando eu fizer essa multiplicação, vai me dar x1 mais xn sobre n, todas as coordenadas, o que me diz que x barra é igual a x1 mais xn sobre n. O que significa, repara que coisa estranha, se eu chegar lá na minha fábrica de cerveja e disser que eu vou medir o erro usando essa norma esquisita da raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros, ele vai dizer, pô, cara... Mas se eu disser que eu vou, com N medidas, chutar a medida certa, tomando a média aritmética, todo mundo vai dizer, claro, não podia ser outra coisa. Mas o que justifica a média aritmética é essa norma aqui. Porque eu tô justificando a escolha desse ponto, dizendo, olha, ele é o que eu quero é um ponto nessa reta. E eu quero o ponto dessa reta que esteja o mais próximo possível da medida que eu tenho, da única informação que eu tenho. Então, se eu usar essa definição de distância, o ponto mais próximo me dá a média aritmética. Se eu usasse outra, não daria. Se eu usasse outra medida de distância mais razoável, eu provavelmente não teria a média aritmética. Então, para voltar assim, nossa inspiração religiosa, é como se Deus escrevesse certo por linhas tortas aqui nessa história. Então, quando eu falei que essa segunda parte do curso vai trabalhar com o espaço e outros espaços, é porque nós vamos estar trabalhando com o espaço a 3 dimensões, mas vamos estar tendo em mente que muitas das coisas que nós fazemos valem também em outras situações que não são tão geométricas assim. E esse aprendizado geométrico em dimensão 3 vai nos servir de inspiração para coisas que a gente vai fazer em outras situações mais gerais. Então, talvez a gente vai ter que... Vamos discutir ainda na próxima aula um pouco mais, tanto dos espaços como do produto escalar. Principalmente a questão da dimensão. Está claro que o Rn tem dimensão n, né? Mas a gente precisa definir a dimensão e provar que ela realmente está bem definida. Isso é um resultado importante em álgebra linear. A gente vai discutir provavelmente na próxima aula.